Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero nessa manhã, para o nosso devocional, estar falando de outra atitude exagerada de Pedro, porque nós começamos a falar que Pedro, ele seguiu a Jesus, mas até um certo ponto ele seguia Jesus de longe. Pegamos uma figura do momento que Jesus foi preso. E eu gostaria de ler aqui em João capítulo 18, do versículo 4 a seguir. Diz assim: E sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? E responderam-lhe: A Jesus Nazareno. E disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir a estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles eu perdi. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha, porque eu não beberei eu o cálice que o Pai lhe deu para beber? Eu quero, nessa manhã, meditar com vocês, com você, a seguinte passagem bíblica. Vamos pegar uma sequência. Eu disse que eles, tendo saído da pesca maravilhosa, eles deixaram os barcos e seguiram a Jesus. Lá estava Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João. Nós observamos aqui que Pedro, quando Jesus falou com ele que ia ser crucificado, ele foi muito autoconfiante, ele foi muito arrogante na sua expressão. E Pedro, naquele momento em que ele faz aquela palavra, ele não tinha ainda a profundidade que ele pensava que tinha. Quando ele expressa aquela palavra arrogante, quando ele fala que ele morreria com Cristo, ele então acompanha Jesus. Ele acompanha, mas ele segue Jesus de longe. Ele não queria se comprometer com a crucificação, ele não queria se comprometer com aquela situação, porque ele tinha medo, na verdade. E depois Pedro, então, dele estar na sua arrogância, na sua presunção, de achar que era melhor do que os outros discípulos, ele demonstra o seu primeiro fracasso. Ele seguindo Jesus de longe, qualquer pessoa que segue Jesus de longe, ela vai ter os seus erros na fé e na jornada de fé. Ele deveria só confiar em Deus. Depois, esse mesmo Pedro, ele passa por uma coisa, por um momento chamado temeridade. O que é temeridade? Temeridade é uma atitude até corajosa, mas imprudente. Pedro era imprudente nas suas atitudes. Depois de ser presunçoso, Pedro ele apresenta uma despreocupação, porque no momento da oração lá no Getsemane, ele não dava conta de vigiar com Jesus, isso acontece com muita gente. Depois Pedro passa por um estágio chamado, que nós podemos chamar de temeridade. A temeridade, ela significa atitudes arriscadas ou arrojadas. Às vezes nós achamos que algumas atitudes que nós tomamos na vida, elas são muito corajosas, mas na verdade elas são muito arriscadas. Aparece ser muito arrojada a situação e a decisão que nós tomamos, mas às vezes ela é muito arriscada. O que Pedro fez nessa passagem? Pedro, quando eles abordaram a Jesus, que eles foram ter com ele, que eles foram prender Jesus, a Bíblia diz que Pedro tinha uma espada. Ele lançou mão da espada e resolveu defender Jesus. Humanamente falando, ele tentou defender Jesus. Ele arrancou da espada e cortou a orelha de um certo guarda do templo chamado Malco. E a orelha dele caiu no chão. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não acredito que Pedro ele tenha sido tão hábil para cortar a orelha de Malco. Ele queria cortar o pescoço dele, ele queria matar o soldado. Só que ele não era homem de espada, ele era pescador. E naquele momento a orelha de Malco cai no chão. E Jesus percebe a atitude arriscada de Pedro, porque era uma espada contra uma turba de soldados que foi para prender Jesus. Se eles fossem contra os discípulos com as espadas, certamente que os
12 discípulos, que os 11 discípulos, eles seriam mortos naquele momento. Então existem coisas que nós fazemos na vida que são muito arriscadas, são muito imprudentes. E Deus também quer que nós sejamos prudentes. Ele chega a dizer que nós devemos ser prudentes como uma serpente, simples como as pombas. A prudência, ela nunca deve faltar na nossa vida. E Pedro, então, ele corta a orelha de Malco, a orelha daquele soldado cai no chão, e agora poderia haver uma retaliação contra eles todos poderiam ser mortos naquele momento. Mas Jesus, ele resolve a questão, ele pega a orelha do soldado no chão, ele coloca no lugar, e a orelha daquele soldado, imediatamente ela é colada, como se ela nunca tivesse sido cortada. Olha bem, às vezes nós achamos que Deus precisa da nossa proteção. Às vezes nós achamos que Deus precisa que nós venhamos a protegê-lo, e Deus não precisa de proteção. Jesus fala numa passagem bíblica, lá em Mateus 26, 33, dizendo aos seus discípulos assim, olha, vocês acham que se eu pedisse a meu Pai 12 legiões de anjos, Ele não me daria essas legiões de anjos? Ele não mandaria agora a legião de anjos para me proteger, para me livrar da mão dos homens? Mas Jesus, ele assegura o seguinte, o cálice que eu tenho que beber, eu tenho que beber. O que eu tenho que passar, eu vou ter que passar. A morte que eu vim a esse mundo para enfrentar, eu vou ter que enfrentar. Se Jesus fosse poupado da morte, eu não estaria falando com você agora. Se Jesus tivesse sido poupado da morte, você não estaria me ouvindo nesse momento. Isso aqui é uma mínima obra dentro da obra grandiosa que foi feita através da cruz. Mas eu quero te falar que não existiria igreja, não existiria nada do que nós pregamos, não existiria Novo Testamento, não existiria o conceito de fé que nós temos, se Jesus não tivesse bebido daquele cálice, se ele não tivesse passado por aquele momento de dor e ele não tivesse morrido sendo sacrificado na cruz do Calvário. Pedro não poderia impedir Jesus de fazer por isso. Ele faz duas coisas loucas, Pedro, né? Em uma ocasião ele disse, Senhor, isso não pode te acontecer, Jesus, para trás de mim, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Olha, a temeridade, às vezes, nós nos arriscamos porque nós não confiamos em Deus, nós confiamos em nós mesmos, nós achamos que o nosso braço, a nossa força, ele vai resolver o problema. Eu quero te falar que Deus precisa da tua proteção, Ele te protege, Ele cuida de você. Esses tempos atrás, fiquei sabendo de uma notícia que alguns irmãos, eles depedraram, eles quiseram espancar pessoas que fizeram um filme, que fizeram algumas coisas que estavam zombando de Jesus. Naquela época alguém me perguntou, disse, pastor, o que você acha? Eu falei assim, olha, eu acho que Deus não precisa de quem proteja ele. Eu acho que se Deus se achar irritado com uma situação dessa, ele resolve o problema. Ele mesmo tem poder para resolver, ele tem capacidade de resolver. Se Deus não resolver, é porque ele resolveu aplicar o perdão. E não somos nós que temos que trazer justiça para Deus e nem juízo para Deus. Eu quero te falar que você não tome decisões arriscadas. Cuidado com o que você faz. Mesmo que uma pessoa zombe de você, mesmo que uma pessoa te critique, mesmo que uma pessoa fale mal da sua fé, fale mal de tudo, ore, espere que Deus vai agir no negócio. Eu me lembro que um dia eu estava na fila de um ônibus, houve um terremoto naquela época, algumas coisas como acontecem hoje com essa doença que está espalhada pela terra, e há aquele alvoroço de interpretações bíblicas. E eu me lembro que eu falei naquela fila que tudo aquilo era sinal, o cumprimento da palavra de Deus era sinal da vinda de Jesus. Eu me lembro que um homem se levantou e ele me desacatou, me ofendeu, e ele me disse que aquilo era besteira, bobagem, que não existe esse negócio de Bíblia, que não existe nada disso. Eu baixei minha cabeça, não respondi, não briguei, não confrontei aquele homem, mas eu fiz um propósito no meu coração. Todos os dias nós vínhamos para trabalhar no mesmo ônibus, nós trabalhávamos na mesma profissão e nós vínhamos na mesma condução todos os dias. Aquele dia eu pus uma coisa no meu coração, vou ser amigo desse homem, vou aproximar dele e vou falar de Jesus para ele. Naquele dia eu já sentei no banco ao lado dele. No outro dia eu fiz questão de sentar junto com ele na poltrona do ônibus e nós passamos a ter uma amizade. Com o passar dos dias ele começou a ter confiança em mim, ele começou a me contar os conflitos e as lutas que ele vivia dentro de casa. E eu comecei a orientá-lo e dizer, a Bíblia ensina assim, assim, assim. Passado alguns dias eu desci num terminal de ônibus distante, onde eu não esperava que ninguém me conhecesse. Ele bateu nas minhas costas e falou assim, Gilei, me dá uma Bíblia de presente. Eu tinha de dar uma Bíblia para aquele homem, eu já tinha alcançado, tinha andado um terreno muito vasto já, desde o dia que ele me desacatou e me ofendeu naquela fila de ônibus. Eu peguei uma Bíblia do meu uso, a primeira Bíblia que eu já tive na vida, aquela relíquia das Bíblias que eu tinha, trouxe, encontrei com ele e dei a Bíblia para ele. Passou muito tempo sem encontrar aquele homem. Passado alguns tempos eu encontro ele dentro do ônibus, ele me diz, olha,
tudo que eu sabia de Deus estava errado, tudo que eu tinha aprendido estava errado. E eu estou lendo a Bíblia agora, e eu estou entendendo a verdade. Eu te pergunto, irmãos, e se eu tivesse feito como Pedro, arrancado a orelha dele no momento que ele me ofendeu e que ele falou mal das Escrituras e de Deus? Eu teria ganhado ele para Jesus? Certamente que não. Eu quero te falar uma coisa, supere os seus sentimentos, supere a sua raiva, supere tudo isso e pregue a palavra, porque ainda há esperança até para as pessoas que criticam Deus. Ainda há esperança para todas as pessoas que criticam você e te ofendem. Cuidado, não cometa o erro de Pedro, porque Pedro cometeu esse erro porque ele seguia Jesus de longe, ele ainda não havia entendido o que era o Evangelho e que era o poder de Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia. Pense bem.